Oi gente, tudo bem? Então agora a gente vai fazer as questões 2 e 3 da lista de neutralização. As questões 2 e 3 são do conteúdo de padronização, que é o que eu vou explicar agora. No vídeo anterior eu tinha falado que quando a gente está fazendo análise de uma amostra, a amostra ela vai embaixo e a solução padrão de concentração conhecida vai em cima na bureta. Na padronização, o que a gente tem quando a gente vai ter uma solução do reagente secundário, que vai ser colocado na bureta, né? Então, a gente ainda não sabe a concentração dele, do secundário, mas a solução vai ser padronizada. A gente vai determinar a concentração do secundário. E até o final da titulação, a gente consegue ter a concentração conhecida. E embaixo vai ficar a solução padrão, né? Uma solução de concentração conhecida, ou então o próprio padrão primário. A gente às vezes só pesa o reagente padrão primário, coloca no Erlenmeyer com um pouco de água e já titula direto. Então é isso aqui que vocês vão ter nas questões 2 e 3. Então, questão 2. Uma solução padrão de HCl 0,1052 molar foi utilizada para padronizar uma solução de NaOH. Para tal, 25 ml do titulado foram transferidos ao Erlenmeyer e titulados em triplicado. A média das medidas foi 29,28 ml. Responda. Letra A. Qual a concentração de NaOH na solução? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a padronização do NaOH. Então, a gente ainda não sabe a concentração molar do reagente, mas ele vai ficar na bureta, na parte de cima. Embaixo, a gente vai colocar 25 ml de uma solução padrão de concentração conhecida, certo? E sabendo a concentração, sabendo que os dois reagem, sabendo a concentração da solução padrão e o exato volume que a gente utilizou, a gente consegue determinar a concentração dessa solução aqui, sabendo o volume que a gente gastou dela para neutralizar a solução padrão. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente sempre começa da reação de neutralização, né, que está envolvida na titulação. Essa é a reação de neutralização, que é HCl reage com NaOH, gerando sal e água. Aqui a reação está na proporção 1 para 1. 1 mol de HCl vai reagir com 1 mol de NaOH, certo? Então, no momento em que a gente vai neutralizar os dois, que é no ponto de equivalência, quando todo o ácido vai reagir com toda a base, e aí eles vão se anular, a gente vai ter a situação em que o número de mols de ácido que estavam no Erlenmeyer vai ser igual ao número de mols de base que saíram da bureta, que foram adicionados no Erlenmeyer, né? Então a gente pode desenvolver essa igualdade aqui, já que o número de mols é molaridade vezes volume, então o número de mols do ácido vai ser a molaridade do ácido vezes o volume de ácido que tinha aqui no Erlenmeyer, que vai ser igual à molaridade da base, que é o que a gente quer descobrir, vezes o volume gasto da base, volume que saiu da bureta e foi para o Erlenmeyer, certo? E aí, substituindo os valores, a gente vai ter isso aqui. A gente pode isolar a molaridade da base e o resultado vai ser 0,1232 molar, né? Simples assim. Essa situação aqui é bem fácil, bem simples, né? E agora que a gente já sabe a concentração molar da base, a gente já pode chamar de solução padrão, agora que a gente determinou a concentração de NaOH, certo? Letra B. Qual o pH no ponto de equivalência? Então, se vocês lembrarem, no vídeo passado eu mostrei essa situação de um ácido forte com base forte, né? Que é o que a gente tem aqui, o HCl é um ácido forte, o NaOH é uma base forte. A gente vai ter a situação deles pulando do ponto ácido para o ponto alcalino, passando pelo ponto de equivalência que é neutro, no pH 7. Por que isso acontece? Porque no exato momento do ponto de equivalência, quando a gente vai ter todo o ácido neutralizando toda a base, um anulando o outro, a gente só vai ter a formação dos produtos no Erlenmeyer, que são neutros, né? Aqui o NaCl ele é um sal que não hidrolisa, ele não forma nenhum equilíbrio com a água, né? E o único equilíbrio que fica é o equilíbrio da própria água, da própria ionização da água, que em situações normais, né, é pH 7. Né? Então, só exemplificando, mostrando aqui, ilustrando o que está acontecendo,
a gente tem o NaOH, a gente está titulando, a gente adiciona tanto NaOH que neutraliza toda a HCl presente, de forma que no momento do ponto de equivalência, tudo que sobra aqui dentro é o NaCl mais água. E isso tem pH 7, neutro, certo? E letra C. Qual seria o pH caso fossem gastos 30 ml de NaOH na titulação? Então aqui a gente está passando do ponto de equivalência, né? O ponto de equivalência era 29, alguma coisa, a gente está adicionando mais NaOH, né? A gente está adicionando o excesso de base passando do ponto de equivalência. Então, o que está acontecendo? Antes do ponto de equivalência, a gente tinha o pH ácido no Erlenmeyer, porque a gente não tinha adicionado base suficiente para neutralizar. No ponto de equivalência, que foi os 29,28 ml, a gente neutralizou todo o ácido e só sobrou sal e água, pH neutro. Aí, se a gente passar disso, a gente está adicionando o excesso de base, né, equivalente ao volume que a gente está adicionando. Essa base ela vai ficar acumulada aqui e o pH vai ser alcalino, maior que 7. Então a gente já sabe que o pH vai ser maior que 7. Mais quanto? É o que a gente vai calcular agora. Então, no ponto de equivalência, a gente tinha gasto 29,28 ml e o pH no Erlenmeyer era 7. Aí agora a gente gastou 30 ml, agora a gente sabe que o pH vai ser alcalino, que tem NaOH aqui, né? E a gente vai calcular então o pH. Para calcular o pH a gente precisa saber da concentração de H+, ou de OH-. Como a gente está trabalhando com uma base forte, a gente sabe que a concentração aqui da base vai ser igual à concentração de OH-, que é o que a gente precisa saber aqui. Então, para determinar a concentração de OH-, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ser o número de mols dividido pelo volume. O número de mols de base que tem aqui no Erlenmeyer dividido pelo volume do Erlenmeyer, tá? Então, o número de bases, primeiro. Como é que a gente descobre quanto de base tem aqui? A gente tem que descobrir quanto de volume de base, de solução padrão, né, que a gente adicionou. Então, vamos descobrir quanto que a gente passou do ponto. O volume em excesso vai ser o quê? 30 menos 29,28 ml, porque a gente tinha 29,28 na equivalência e depois foi para 30. Quanto que a gente adicionou? 0,72 ml. Esse volume a mais que a gente botou contém todo o NaOH que foi adicionado, que vai causar a basicidade aqui, vai elevar o pH. Então, a gente calcula o número de mols presente nesse 0,72 ml vai ser igual a quanto? O número de mols vai ser volume vezes molaridade. Então, a gente descobriu, né, na letra A molaridade da base vezes o 0,72 ml, né? Tu tem aqui, corta litro com litro, fica mililitro, vezes mol, fica essa quantidade aqui de milimols, tá? Então, é isso aqui que tem de base no Erlenmeyer. Então, agora a gente já sabe quanto de mols a gente tem. Embaixo, agora só falta o volume. O volume aqui do Erlenmeyer vai ser o quê? No início, né, da titulação, a gente tinha aqueles 25 ml de ácido que a gente botou, e aí depois a gente fez a titulação e adicionou 30 ml da base. Então, vai ficar o quê? 25 inicial que tinha antes da titulação, mais os 30 ml da própria titulação que a gente adicionou. E aí o volume final vai ser 55 ml, né? Então esse Erlenmeyer aqui, ele tá com 55 ml de volume. E aí a gente pode dividir esse número por 55, né? Corta mili do milimol com mili do ml aqui, e aí vai ficar o quê? Mol por litro, que é molar. Essa é a concentração de OH- que a gente tem no Erlenmeyer. Então agora, para descobrir o pH, a gente pode descobrir o pOH fazendo menos log disso aqui. Se tu pegar na calculadora menos log desse número aqui, vai dar 2,86 de pOH, certo? Só que a gente quer o pH, e o pH ele vai ser 14 menos o valor de pOH. Então, fazendo 14 menos esse valor, tu vai descobrir que o pH é 11,14. Esse é o valor, a resposta final, né? Note que a gente teve um salto de pH que foi do 7 para o 11,14
apenas adicionando uma quantidade pequenininha de volume, né? A gente não adicionou nenhum ml de diferença e ele já deu um salto de 7 para 11,14, né? Isso aqui mostra o que? A força dos reagentes, né? Tu tem ácido e base forte, eles dão um salto no pH, tu não tem tamponamento, né? Então, nesse caso aqui, note como pouca quantidade de reagente já dá uma diferença enorme no pH. Então, quando a gente tiver, né, uma situação depois do ponto de equivalência, a gente quiser, por exemplo, calcular o excesso de titulante, a gente pode calcular a concentração de titulante por essa fórmula aqui, que foi o que eu fiz no slide anterior, só que eu usei mais a lógica e mostrei o passo a passo para dizer da onde que eu tirei os valores. Mas você pode simplesmente pegar e calcular aqui. É o volume gasto na bureta, menos o volume no ponto de equivalência, vezes a concentração do titulante, sobre a soma dos volumes. Volume que tinha no Erlenmeyer inicial, né, antes da titulação, mais o volume gasto que tu adicionou no Erlenmeyer, né, de titulante. E aí tu pode adaptar essa fórmula para, por exemplo, se tu estiver trabalhando com uma base forte de titulante, pode descobrir a concentração de OH-, adaptando, né, para o volume dito da base, né, que é o titulante. Ou então, se tu tem um caso de ácido forte como titulante, a gente pode calcular a concentração de H+, né, apenas adaptando para as informações do ácido, né. Aí, a partir dessas fórmulas, tu consegue calcular o pH se for necessário, né. Eu, particularmente, não gosto dessas fórmulas porque elas te dão pronto, e aí tu não precisa, tu só vai lá, automaticamente preenche e já ganha o resultado. Só que às vezes, cada situação é uma situação. Às vezes tu vai ter situação em que tu vai ter mais um volume de indicador, mais um volume adicional de água, vai ter alguma situação aqui que tu não está considerando, então às vezes a fórmula não te faz entender por completo, né? Ela é prática para algumas situações, mas ela não te faz entender exatamente o que está acontecendo, né? Por isso que eu gosto sempre de ver a lógica e ver passo a passo para ter certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Questão 3. A padronização de HCl consiste em diluir o ácido concentrado e depois determinar sua concentração com carbonato de sódio. 1,034 gramas do sal foram pesados em balança analítica e transferidos para um Erlenmeyer e dissolvidos com água destilada suficiente. 32,58 ml de HCl foram gastos para chegar no ponto final. Responda. Letra A. Quantos milimols de carbonato de sódio haviam no Erlenmeyer antes da titulação? Então, agora a gente está padronizando o HCl, então a gente ainda não sabe a concentração dele. E agora a gente tem a situação de padrão primário, né? E a gente simplesmente pesou o sal e colocou aqui. Se ele é padrão primário, a gente sabe exatamente a quantidade que a gente pesou, a gente sabe exatamente a quantidade de mols que a gente está botando aqui. E a gente consegue calcular a molaridade do ácido, né? Nem precisou fazer a solução nesse caso. E aí o que ele está perguntando é quanto que equivale essa massa em milimols, né? Então, o número de mols vai ser igual a massa dividido pela massa molar. Daí a gente pode só colocar aqui os valores, né? 1,034 gramas, o que a gente pesou. E a massa molar do carbonato de sódio é 106 gramas por mol. Corta gramas por gramas. O mol está embaixo, numa divisão, dividindo, então ele passa para cima. E aí fica 9,755 vezes 10 na menos 3 mol. Só que ele quer a resposta em milimols, né? O milho aqui ele significa dividido por 1000, né? Ou 10 na menos 3. Então, se a gente pegar aqui esse 10 na menos 3, aqui a gente sabe que isso aqui equivale a 1 milho. Então, a gente pode só substituir esse 10 na menos 3 por m aqui, de milho. Aí a gente tem 9,755 milimols, né? Essa é a resposta. Agora, a letra B. Qual a molaridade da solução de HCl? Então, a gente tem essa situação aqui, né? A gente já sabe que a gente tem essa quantidade de milimols, né? Já calculamos, então é isso que a gente vai usar para o cálculo. A gente não sabe a concentração do ácido, mas sabe o volume gasto na bureta. Então, a gente tem as informações que a gente precisa. A gente parte da onde? Parte da reação. Sempre começa vendo a reação e depois fazendo a igualdade no ponto de equivalência. Então, tu tem aqui a reação, né? De neutralização. Dessa vez tu tem a proporção 2 para 1, né? Tu precisa de 2 mols
de HCl para 1 mol de carbonato de sódio, tá? Então, o que a gente sabe que o número de mols de um e de outro vai ser proporcional também. Isso é um jeito rápido de tu fazer a igualdade, né? Se tu não entender como fazer a igualdade, tu pode só pegar e fazer dessa forma. Porque daí tu faz a regra cruzada, né? Já que eles vão ser proporcional, e tu vai descobrir, né? 2 vezes o número de carbonato, que vai ser igual ao número de HCl. Então, no ponto de equilíbrio, quando um anular o outro, eles vão ter o ponto de equivalência, né? Tu vai ter o número de mols de HCl vai ser o dobro do número de mols de carbonato. Isso faz sentido, né? Tu precisa de 2 HCl para cada mol de carbonato. Então, o número de HCl vai ser 2 vezes maior do que o número de mols de carbonato, tá? E a partir disso aqui, a gente consegue trabalhar em cima da igualdade. A gente pode desenvolver. Então, o número de mols de HCl, a gente desmembra isso aqui em molaridade vezes volume, né? E o número de mols de carbonato a gente deixa como tá, porque a gente já sabe aqui, ó, quanto mols a gente tem, né? E aí é só substituir. Então, a molaridade do ácido é o que a gente quer descobrir, né? 32,58 ml é o volume de ácido que a gente gastou, que vai ser igual a 2 vezes o número de mols presente no Erlenmeyer, que era 9,755 milimols. E aí a gente pega e isola, né, a concentração molar de ácido. Tu tem aqui milimols dividido por ml, corta mili com mili, fica mols por litro. E aí tu faz a conta aqui, vai ter que o resultado final, deixa eu apagar aqui, o resultado final vai ser 0,5988 molar, né, mols por litro. E é esse o resultado. E aí, sabendo isso, a gente já sabe qual a molaridade desse ácido, está padronizado, podemos chamar de solução padrão e até usar para outras análises. E é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí, os próximos vídeos vão sair já já.